Todos os países da Terra estão endividados. Os Estados Unidos devem 38 trilhões, o Japão deve 9 trilhões, o planeta inteiro deve 315 trilhões, o triplo do tamanho da economia global. Mas eis o paradoxo que deveria aterrorizá-lo. Se todos devem dinheiro, a quem exatamente se deve? A resposta não é o que você pensa. Antes de 1694, os reis tomavam dinheiro emprestado à moda antiga. Eles iam a mercadores ou nobres, prometiam o pagamento com juros e, se não pudessem pagar, davam o calote. Os credores perdiam o dinheiro. Os reis tomavam emprestado de outra pessoa. Era arriscado para os credores e embaraçoso para os reis, mas era algo contido. A dívida era temporária. Ou era paga, ou sofria o calote. O sistema se limpava. William Paterson mudou tudo. Ele era um mercador escocês e um articulador financeiro que havia tentado e falhado múltiplas vezes ficar rico. Em 1691, ele teve uma ideia que remodelaria a civilização. A Inglaterra estava em guerra com a França. O rei Guilherme III precisava de dinheiro desesperadamente. O tesouro estava vazio. A arrecadação de impostos não cobria os custos da guerra, e os credores tradicionais recusavam novos empréstimos, porque a Inglaterra já havia dado calote antes. Paterson abordou o rei com uma proposta. Ele organizaria um grupo de mercadores ricos para emprestar 1,2 milhão ao governo. Isso equivale a cerca de 300 milhões no dinheiro de hoje, uma quantia maciça. Mas aqui está a inovação. O empréstimo jamais seria pago. Em vez disso, o governo pagaria juros para sempre, 8% ao ano. E, para administrar esse arranjo, Paterson propôs a criação de uma nova instituição, o Banco da Inglaterra. A mecânica era revolucionária. Os mercadores credores dariam seu ouro ao Banco da Inglaterra. O banco o emprestaria ao governo. O governo pagaria os juros anualmente a partir da receita de impostos. E o banco repassaria esses juros aos mercadores credores. Mas eis o detalhe crítico. O governo não pagaria o principal, nunca. O empréstimo era permanente. Por que os mercadores aceitariam isso? Porque o pagamento dos juros era garantido pelo parlamento. Era lastreado pelo poder de tributação do governo. Enquanto a Inglaterra pudesse tributar seus cidadãos, os juros fluiriam, e as notas bancárias que os credores recebiam em troca de seu ouro podiam ser negociadas. Elas eram tão boas quanto dinheiro, ou melhor que dinheiro, porque pagavam juros. O parlamento aprovou o esquema de Paterson em 1694. O Banco da Inglaterra recebeu sua carta patente. Os mercadores forneceram seu ouro. O governo conseguiu o financiamento para a guerra. E pela primeira vez na história, a dívida nacional tornou-se permanente. Não um problema a ser resolvido, mas uma engrenagem do sistema. No início dos anos 1800, os governos europeus haviam abraçado a dívida. Eles tomavam empréstimos para guerras, para infraestrutura, para despesas operacionais. Mas não havia um mercado organizado. Cada empréstimo era negociado individualmente. Nathan Rothschild mudou isso. Ele industrializou a dívida soberana. A família Rothschild começou como cambistas e comerciantes em Frankfurt. Por volta de 1800, os 5 irmãos Rothschild haviam estabelecido casas bancárias em 5 grandes cidades europeias: Londres, Paris, Frankfurt, Viena e Nápoles. Essa rede era sem precedentes. Eles podiam mover dinheiro através das fronteiras mais rápido do que qualquer outra pessoa, e usaram isso para dominar a emissão de dívida soberana. Nathan Rothschild, em Londres, era o gênio estratégico. Em vez de emprestar diretamente ao governo, ele comprava títulos do governo com desconto e os revendia a investidores com uma margem de lucro. Ele criou um mercado secundário. Mas é aqui que a história fica mais sombria. Rothschild não apenas financiava governos, ele se posicionou de forma que os governos não tivessem escolha, a não ser usá-lo. Em 1815, na Batalha de Waterloo, Nathan Rothschild ficou famoso por saber da derrota de Napoleão antes de qualquer outra pessoa em Londres. Sua rede de mensageiros era mais rápida que os canais oficiais. Ele usou essa informação para manipular o mercado de títulos. Primeiro, ele vendeu títulos britânicos, sinalizando que a Grã-Bretanha estava perdendo. Os preços desabaram. Outros investidores entraram em pânico e venderam. Então, após a queda dos preços, Rothschild comprou quantidades maciças a preços irrisórios. Quando a notícia da vitória britânica chegou, os preços dispararam. Rothschild fez milhões. Isso estabeleceu o modelo. Controle a informação, controle a emissão, controle o mercado. Eis porque isso importa para a armadilha da dívida. Antes de Rothschild, os governos podiam dar calote, mas Rothschild tornou a dívida soberana negociável além das fronteiras. A teia de propriedade tornou-se tão complexa que dar o calote significava o colapso de toda uma rede financeira internacional. Esta é a inovação de Rothschild, tornar a dívida tão interconectada que o calote se torne impossível. Os governos ficaram presos. A riqueza da família Rothschild atingiu o pico em meados de 1800. O sistema que Paterson criou, Rothschild industrializou e todos os governos da Europa foram capturados. Por volta de 1900, a América estava se tornando uma potência econômica, mas ainda tinha um sistema financeiro primitivo.
Os bancos operavam de forma independente. A oferta de moeda era atrelada ao ouro. JP Morgan consertou isso, não pelo bem público, mas para proteger seu império bancário. Em 1907, houve um pânico financeiro. Os preços das ações caíram, os bancos faliram. JP Morgan organizou pessoalmente um resgate. Ele reuniu os maiores banqueiros de Nova York em sua biblioteca, trancou as portas e os forçou a empenhar seu próprio dinheiro para estabilizar os bancos falidos. Funcionou. O pânico acabou e Morgan se tornou o banqueiro central de fato da América. Mas ele tinha 70 anos e sabia que não poderia fazer isso novamente. Então, Morgan e seus associados projetaram uma solução permanente. Eles precisavam de um banco central, mas os americanos odiavam bancos centrais. Então, o grupo de Morgan disfarçou o projeto. Em 1910, os associados de Morgan realizaram uma reunião secreta na ilha Jekyll, na Geórgia. Por 9 dias, eles projetaram a estrutura do que viria a ser o sistema do Federal Reserve. As reuniões foram secretas porque eles sabiam que, se o público descobrisse, haveria revoltas. O plano foi uma manipulação política brilhante. Não seria chamado de Banco Central. Seria o sistema do Federal Reserve. Parecia descentralizado, democrático, público. Mas a estrutura garantia o controle dos banqueiros. A lei do Federal Reserve foi aprovada em 1913. Imediatamente, a armadilha da dívida se expandiu. Agora, o governo tomava empréstimos do Federal Reserve e podia criar dinheiro do nada para comprar títulos. Demanda ilimitada por dívida governamental. Eis por que isso importa. O Federal Reserve garante que sempre haja um comprador para os títulos do governo. O governo pode rolar a dívida eternamente porque o Fed sempre a comprará. E os pagamentos de juros fluem dos contribuintes para os bancos que possuem o sistema. Morgan morreu em 1913, no mesmo ano em que o Fed foi criado, mas o seu legado é a estrutura que torna possíveis os atuais 38 trilhões em dívida. Com o Fed como comprador garantido, não há limite. A armadilha da dívida tornou-se infinita. Na década de 1970, a armadilha da dívida que Patterson, Rothschild e Morgan construíram estava funcionando globalmente. Todas as nações desenvolvidas tomavam empréstimos, rolavam as dívidas e pagavam juros. Mas as nações em desenvolvimento eram diferentes. A armadilha da dívida estava atingindo seus limites, até que Paul Volcker a tornou permanente. Volcker foi presidente do Federal Reserve de 1979 a 1987. E ele enfrentava um problema. A inflação estava em mais de 10%. A credibilidade dos ACEWA estava se desgastando e os governos estrangeiros estavam perdendo a fé no dólar. Ele precisava deter a inflação, mesmo que isso significasse causar uma recessão. Então, em 1979, Volcker aumentou as taxas de juros drasticamente. A taxa de fundos federais foi de 11% para 20%, a mais alta da história americana. Isso esmagou a inflação, mas teve outro efeito. As nações em desenvolvimento haviam pegado bilhões de dólares em empréstimos. Agora, esses empréstimos estavam vencendo e as taxas de juros haviam triplicado. O México devia 80 bilhões, o Brasil 60 bilhões, a Argentina 40 bilhões, e eles não podiam pagar. Em agosto de 1982, o México anunciou que não conseguiria fazer os pagamentos. Calote. Isso deveria ter provocado um colapso financeiro global. Os bancos americanos haviam emprestado a maior parte desse dinheiro. Se o México desse o calote, o sistema bancário estava em risco. Volcker poderia ter deixado os bancos assumirem as perdas, mas ele não o fez. Em vez disso, ele orquestrou um resgate através do Fundo Monetário Internacional. O FMI emprestaria dinheiro suficiente para que continuassem pagando os juros aos bancos americanos. Os empréstimos vieram com condições brutais. Os governos tiveram que cortar gastos, privatizar ativos, abrir seus mercados. Basicamente, desmantelar sua soberania econômica em troca do dinheiro para continuar pagando os juros. E aqui está a chave. Os empréstimos do FMI não reduziram a dívida, eles apenas a rolaram. Esta é a inovação de Volcker. Quando a dívida se tornar impagável, não a perdoe. Reestruture-a. A armadilha da dívida tornou-se uma ferramenta de controle. Agora deixe-me mostrar como esses 4 arquitetos construíram um sistema onde a dívida é infinita e a fuga é impossível. Comece com o modelo de Patterson. Adicione a inovação de Rothschild. Adicione o mecanismo de Morgan. Adicione a armadilha de Volcker. O resultado é o que temos hoje. 315 trilhões em dívida global, dívida governamental, dívida corporativa, dívida familiar. Nada disso jamais será pago. Tudo isso paga juros. Eis o mecanismo específico. O governo dos ICEWA emite 38 trilhões em dívida. Quem é o dono dela? Cerca de 20 trilhões são de propriedade do público americano, fundos de pensão, bancos e o Federal Reserve. Mas esses títulos pagam juros. Cerca de 1 trilhão por ano. Ora, esses juros vêm dos impostos. É uma transferência da classe trabalhadora para o capital todos os anos, para sempre. Eis por que isso nunca pode acabar. Se os CIWER apagassem seus 38 trilhões, a oferta de moeda entraria em colapso.
porque os dólares são criados quando o governo toma empréstimos. Se ele pagasse a dívida, esses dólares desapareceriam. E eis a verdade final: 38 trilhões não é uma crise para eles, é um modelo de negócios. Cada dólar de dívida é um ativo no balanço patrimonial de alguém. Ele paga juros, fornece garantia para mais empréstimos. Se você finalmente entende que 38 trilhões não são um acidente, mas um sistema funcionando como projetado, então você está começando a ver. A dívida não é o problema, ela é a fundação. E os juros são o aluguel que pagamos para viver na casa deles.